Então vamos à palavra de hoje. Abra sua Bíblia em Joel, capítulo 2. Vou ler os versos 18 a 27 e tratar com você de 4 assuntos praticamente bem simples a respeito da restituição que Deus promete àquele povo naquele momento e as suas aplicações para os nossos dias de hoje. Uma vez que chega a chuva, né? Chegam chuvas de bênçãos, né? Nós temos, graças a Deus, e vamos nos alegrar então e lembrar da palavra de Deus nesse momento. Diz a palavra o seguinte, Joel capítulo 2, versos 18 a 27. Então o Senhor mostrou zelo por sua terra e teve piedade do seu povo. O Senhor respondeu ao seu povo: estou enviando para vocês trigo, vinho novo e azeite, o bastante para satisfazê-los plenamente. Nunca mais farei de vocês objeto de zombaria para as nações. Levarei o invasor que vem do norte para longe de vocês, empurrando para uma terra seca e estéril, a vanguarda para o mar oriental e a retaguarda para o mar ocidental. E a sua podridão subirá, o mau cheiro se espalhará. Ele tem feito grandes coisas, ou grandiosas. Não tenha medo, ó terra, regozije-se e alegre-se. O Senhor tem feito coisas grandiosas. Não tenham medo, animais do campo, pois as pastagens estão ficando verdes. As árvores estão dando seus frutos. A figueira e a videira estão carregadas. Ó povo de Sião, alegre-se e regozije-se no Senhor, o seu Deus, pois ele lhe dá as chuvas de outono, conforme a sua justiça. Ele envia a você muitas chuvas, as de outono e as de primavera, como antes fazia. As eiras ficarão cheias de trigo, os tonéis transbordarão de vinho novo e de azeite. Vou compensá-los pelos anos de colheitas que os gafanhotos destruíram, o gafanhoto peregrino, o gafanhoto devastador, o gafanhoto devorador e o gafanhoto cortador. O meu grande exército que enviei contra vocês. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, o seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o Deus, e não há nenhum outro. Nunca mais o meu povo será humilhado. Que palavra, né? É evidente que nós cantamos muito nessas músicas, restituição, a própria música chamada Restituição é fundamentada também nessas passagens. Há uma promessa de Deus de tudo aquilo que, de alguma forma, em algum momento, o inimigo roubou, o inimigo tirou de nós por conta da desobediência, né? Lembrando que é por conta da desobediência ou por causa de uma provação permitida por Deus, né? Independente de ser na situação primeira, né, de desobediência nossa, quando erramos, o inimigo tem prazer em tirar de nós, né, aquilo que Deus quer nos dar. Como Pai bondoso, Ele quer dar boas coisas para nós. Mas o inimigo tem prazer de tirar. Ele é invejoso, é mentiroso, ele é usurpador. Então ele quer tirar tudo que é dos outros para tomar para si, para destruir, né? Jesus deixou claro, ele veio senão para roubar, matar e destruir. Então quando nós temos nesse contexto, a Bíblia diz que toda vez que há arrependimento, né, e Joel está ali falando exatamente disso, de uma busca do povo de Deus em relação a ele, quando o povo de Deus, quando Israel, todos os momentos, o povo de Israel é um dos povos mais rebeldes, segundo a própria Bíblia, né, os próprios escritores delatam que dentre os povos, o próprio Deus declara isso no livro escrito, né, em homenagem a esse povo, mas esse nosso povo originário, né, de onde veio o judaísmo, o cristianismo também, Jesus era judeu, era um dos povos mais difíceis, povo terrível, de dura cerviz, diz a palavra, né? Deus que fala isso, povo de dura cerviz, povo teimoso, né? Povo desobediente. Então, muitas vezes nos identificamos com esse povo, quando nós fugimos aos critérios estabelecidos por Deus, não cumprimos os mandamentos de Deus, não fazemos o que agrada ao Senhor. Então, nos dias de hoje também, nós nos identificamos com o povo de Israel ainda, mesmo como crentes na graça, aliançados com Cristo, mas desobedecemos aos caminhos do Senhor. E isso nos traz o quê? Consequências por conta da rebeldia, né? Aquilo que nós não iríamos perder ou não iríamos passar, nós passamos. E é nesse contexto de perda, de desobediência, quando há um arrependimento,
quando há uma mudança, um clamor a Deus, um pedido de perdão, é que Deus promete, então, restaurar a sorte de Sião, né? Conforme também é declarado nos Salmos, e também restaurar aqui as condições. Eu vou falar hoje sobre as consequências materiais dessa busca, né? Depois que Joel, então, através do livro, narra que o povo busca Deus, agora vem, então, o que Deus promete a ele. Ó, se vocês se arrependerem e mudarem mesmo, eu vou fazer isto, isto, isto e isto. E são 4 características básicas aqui que vai mudar a realidade de Israel. A primeira delas foi o que eu mencionei aqui, né? Relacionada à questão material. Na sexta-feira eu vou falar sobre as questões espirituais, né? Que também Joel profetiza que serão restituídas. Mas a restituição começa pela material. Ele diz assim, olha, é chuva, né, seródia. Chuva temporã e seródia. Em Israel havia 2 estações chuvosas, praticamente ali na Palestina. A primeira em outubro, né, que preparava a terra para o cultivo. E a segunda em abril, que dava a força necessária às plantas para produzir frutos que amadureceriam no tempo certo, ok? Então, quando você tem seca ou chuva demais, em excesso, danifica esse ciclo natural, né, e a produção natural dos alimentos. Isso acontece nos dias de hoje, inclusive. Esses dias mesmo, com a primeira chuva em alguns lugares, já houve pessoas que perderam, né, plantações, houve prejuízos. Sempre há alguém que acaba pagando o preço por algum motivo, né? Seja por a seca ou pela condição também do excesso de chuva, principalmente lugares onde hoje não podem ser regados, né? Industrialmente falando, não tem irrigação, então estão sujeitos a essa alteração. E a ausência de Deus na vida de Israel fez com que eles experimentassem a terra seca. Deus pesou a mão sobre Israel por causa do pecado. Então a seca matava, estava destruindo, né? E a chuva traria vida às plantas e, consequentemente, aos animais, aos peixes, enfim, todo o ciclo de vida, né? Hoje, por exemplo, estamos no segundo dia de chuva, né? 2 dias bem agradáveis, acredito, e mudou completamente o cenário. Hoje, passeando com o meu cachorrinho, por exemplo, eu vi que a grama já está verdinha. Há 2 dias atrás estava seca, né? Sem vida, hoje já está mais verde, está bonita. Né? As plantas, o jardineiro está aparando, né? Podando a cerca viva, enfim, porque é o momento de dar aquela alegria, né? Chega realmente aí o momento das chuvas. Então a chuva, a gente já cantava no Cantor Cristão, chuvas de bênçãos teremos, né? Essa é a mensagem de Deus, esse é o desejo de Deus para nós. Então começa aqui nesse aspecto para Israel, Joel, literalmente com chuvas realmente físicas, né? Com a bênção de Deus derramando água, líquido, né, para regar a terra. E a chuva, que é sinônimo de bênçãos, de misericórdia do Senhor. No versículo 23 deixa claro isso. Chuva em excesso é destruição. Chuva de menos também é ruim, porque falta água. Então Deus promete aqui sob justa medida, ou seja, exatamente o que o povo precisaria para produzir. E aí ele fala da chuva temporã ou seródia, né, que é a chuva adequada. Então, as 2 estações viriam no tempo certo. Uma primeira para realmente dar força necessária à terra, né, preparando a terra para que ela pudesse receber a semente, preparando o ambiente, né, ali preparando os elementos nutritivos necessários, e depois a outra vinha para levantar a semente, fazer com que ela produzisse. Então essas 2 estações eram muito importantes, e já havia um ciclo aqui de seca que havia destruído Israel, e Deus promete, olha, por causa do arrependimento, né? Quando busca Deus, se vocês corrigirem os seus erros, eu vou também devolver para vocês a chuva em abundância e na proporção certa. Então, muitas vezes, irmãos, nós queremos bênçãos de Deus, ou queremos, né, que Deus age em nossas vidas, ver algum sobrenatural, mas o mais sobrenatural que Deus pode nos dar é fazer com que as coisas funcionem bem no seu devido momento, né? Muitas vezes nós não experimentamos algo sobrenatural porque nós na verdade, não caminhamos na presença do Senhor, não é isso? E outras vezes, muitas vezes, também acontece de a gente andar dentro de um equilíbrio com Deus que não necessita necessariamente desse sobrenatural. Passa a ser, as coisas para nós passam a ser naturais. Eu falava outro dia com alguém que me falava do seu primeiro amor, né?
que essa pessoa me declarou o seguinte, eu mencionei isso acho que em uma das lives anteriores, me disse o seguinte: eu estou vivendo um amor tão gostoso, as coisas estão acontecendo comigo diferente, o que eu pensava eu não penso mais, do jeito que eu iria agir em determinada situação eu reajo diferente, e as coisas não estão boas para o meu lado, mas eu estou em Cristo, estou experimentando algo novo. Esse algo novo que Deus tem para dar para nós. Mas, de repente, em algum momento, esse algo novo passa a ser natural para nós. Muitas pessoas ficam buscando, mas conhecem a palavra, têm experiências com Deus, né? Tem dons sobrenaturais que Deus já deu, dons espirituais dados, mas acabam querendo sempre algo novo, algo diferente. Essa é a tendência do ser humano. Mas o que nós precisamos, na verdade, é do equilíbrio, né? Da maturidade, do entendimento, de saber conviver nas situações, saber que não importa se chove, se é seco, né? As lutas vêm e passam, mas nós continuamos firmes com o Senhor. Então a primeira bênção aqui é a chuva, depois vem a outra, com a chuva, né? Falando-se aí em povo que trabalhava com agricultura primitiva, né? Com produção do gado, leite, também alimentos, né? O vinho e óleo, enfim. Com a chuva vinha também o quê? O alimento. O verso 24 fala sobre isso. Né? Com a chuva sob medida, então sem alagamento e sem seca, o campo tem prosperidade. Imagine, por exemplo, alguns especialistas já dizem, né, e a gente pode constatar isso caminhando pelo Nordeste, por exemplo, as regiões muito secas, áridas, né? Mas em algumas regiões, uma terra muito boa, mas na grande maioria, sem chuva. E a gente pode constatar, através de fotos, pesquisas, se você pesquisar aí na internet, você vai ver que uma terra, por exemplo, de fazendeiros que têm condições, ou de indústrias, né, que conseguem fazer a irrigação, você pode ver nitidamente que onde há irrigação, onde há água, poços artesianos e outro tipo de irrigação, por exemplo, aquele alimento que é produzido naquela fazenda tem o verde abundante, tem vida, tem animal, né, tem produção, enfim, tem tudo ali porque tem condições de fazer irrigação. Aqui mesmo no Goiás, em alguns lugares, você consegue ver isso. Algumas fazendas que têm sistema de irrigação, que plantam soja, por exemplo, você pode passar no maior calor, a soja está bonita, está florendo, está produzindo, está bonita, né? E do outro lado, do outra cerca, às vezes, é de um agricultor que não tem condições de fazer irrigação e ele não tem como plantar. Então dizem que no Nordeste, por exemplo, se houvesse chuva, né, ali em abundância, seria a terra mais produtiva do Brasil, não é isso? Então a terra, nesse caso aqui agora, fica irrigada, porque com a chuva ela pode produzir o alimento. A terra produz o seu próprio fruto, diz a palavra, né? Então, mesmo que não haja a plantação do homem, mas existem as culturas normais, e a Bíblia diz aqui que ela transbordará de vinho e de óleo. Aí nesse caso são o quê? As plantações que simbolizam aqui, o vinho simboliza prosperidade, né? Pois faziam de tudo, né, com o vinho praticamente, seja para uso doméstico, sem álcool, vinho, fermentado, enfim, toda forma, né, transformado, inclusive com moeda de troca. O óleo também da mesma forma, né, desde o uso doméstico para iluminação, especiarias, composição de condimentos, alimentos, medicamentos, tudo era muito, o óleo era muito valorizado, né, e lubrificava literalmente a economia de Israel e dos povos. Então, no simbolismo espiritual, esse vinho, né, significa riqueza e salvação. E a prosperidade, né, e o óleo, a unção e revestimento espiritual. Então, Ageu está dizendo, olha, Deus está falando através do profeta Ageu, olha, eu vou restituir o vinho e o óleo, né, não vai faltar na sua casa, transbordará de vinho e óleo. Como nós precisamos de vinho e óleo, né, como nós precisamos de felicidade, prosperidade, né, que nem sempre é dinheiro sobrando, mas não faltando, né? Não tendo o necessário para fazermos todos aqueles projetos que Deus colocou em nosso coração, né? E temos poder ajudar uma pessoa necessitada, podemos ofertar, podemos contribuir, né, com a nossa sociedade, enfim, e o óleo que representa a presença de Deus. Estamos cheios do Espírito Santo, né? Buscando a presença do Senhor, alegres em servir ao Senhor, não por religiosidade, mas por aliança e compromisso. Então essas duas características físicas, bênçãos físicas e materiais, foram prometidas por Joel, chuva e alimento. E a terceira, que com ela vem uma característica, né? Evidente, eu já mencionei isso, mas vou especificar bem, prosperidade. E aí o versos 25 e 26 diz o seguinte, que além de trazer de volta as estações das chuvas normalizadas, Deus também daria em sobra para restituir. Ou seja, ele daria uma situação da parte sobrenatural, de controlar, né, o natural de uma forma tão equilibrada, que eles seriam abençoados.
Ou seja, não viria a praga, não viriam os problemas, não viriam os ataques, né? E os anos que eles vinham sofrendo, passando por lutas, perseguições e sendo humilhados, né? E às vezes escravizados, agora eles seriam livres para sobrar, inclusive, para ter. Ou seja, Deus está falando da restituição, ou seja, eu vou devolver o que o migrador, né? O que o gafanhoto, e ele começa a falar aqui o que? O devorador. Ele cita aqui os gafanhotos, o cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Há quem diga, né, alguns irmãos, pastores, né, que esse aqui é apenas realmente uma questão literal, né, apresentada realmente em relação apenas e tão somente aos animais mesmo, aos insetos, né, que naquele momento anterior haviam destruído, né, com pragas toda a plantação, juntamente com a seca, etc. Mas eu discordo quando alguns não querem fazer e permitir a aplicação. É evidente que a aplicação tem que ser dosada, equilibrada, mas há um simbolismo também espiritual, né? Afinal, em Malaquias, capítulo 3, a Bíblia fala exatamente que Deus repreenderia o devorador. E essa mesma palavra que é encontrada em Joel, né, ela é descrita em Malaquias, agora aqui ela é especificada. Quem é esse devorador? Ele diz que esse devorador é o cortador, o migrador, o destruidor, né, e o devorador. São 4. E sim, tem um simbolismo espiritual de entidades espirituais que sempre trabalham em equipe para... Quem trabalha com libertação sabe disso, que geralmente quando você vai fazer uma libertação, expulsar um demônio de alguma pessoa, ali tem mais de um demônio. Quase sempre tem 3, 4 demônios, pelo menos, que estão operando, né? Entidades que estão operando para destruir áreas da vida daquela pessoa. Então essa prosperidade fala de libertação também. Embora não esteja aplicando aqui necessariamente ao aspecto espiritual, porque aqui ele está falando de prosperidade mesmo, né? De ter o quê? Ter fruto, ter vinho, ter óleo, ter sobra de comida, ter leite, né? Do gado, da ovelha, ter a lã. Enfim, ele está falando de ter vida. Deus diz então que devolveria aqui os anos perdidos. E aí, meus irmãos, eu queria deixar uma palavra nesse sentido. O que é essa promessa que Deus faz de prosperidade? Muitas vezes a gente corre atrás, né, do vento, como diz a palavra, colocamos nossos recursos em saquetéis furados, né, ou seja, sacos furados que não têm fundo. Nossos recursos financeiros vão sendo destruídos. Por quê? Porque falta a chuva, que representa o quê? A bênção de Deus, ou seja, as condições necessárias, né, para se desenvolver o trabalho, que seria o caso do emprego. O alimento vem desse trabalho. E a prosperidade também, ela depende de quê? De administrarmos esses recursos que Deus nos dá, para que nós possamos ter condições, né, de ter o suficiente dentro do padrão de vida que Deus nos deu, da condição que Deus nos deu, e que sobre alguma coisa para a gente poder abençoar a casa do Senhor, abençoar uma pessoa, ajudar uma pessoa, não nunca negar uma esmola, né, ajudar um necessitado, semear na vida dos outros. Então isso é prosperidade. Evidente que você pode expandir isso a vários níveis, né? Mas esse é o mínimo nível de prosperidade que a Bíblia determina, ou seja, ter o suficiente para você fazer tudo o que é necessário, não que você quer, mas que é necessário, que Deus estabeleceu como vontade para a sua vida, como propósito e necessário. E com sobra, ainda um pouquinho, para ajudar e para fazer outras coisas, inclusive, muitas vezes, fazer os nossos agrados, nossos gostos, né? Deus sempre permite que nós usemos o recurso que Ele nos dá também para fazermos nossos desejos, nossos sonhos e projetos. Então, a Bíblia está dizendo aqui, haverá fartura e recuperação do tempo perdido. Irmãos, é interessante que ele não está falando, evidentemente, do tempo perdido literal, porque não tem como a gente recuperar o tempo perdido. Ele está falando de recursos. Significa dizer o seguinte, vamos supor aqui um exemplo clássico, né? Passaram aqui 5, 6 anos com dificuldade, né? Um ciclo de seca, ou um ano muito ruim, muito grave de seca, ou 2 anos seguidos com pouca chuva, então danificou toda a produção da área rural, produção do leite, produção, né, das ovelhas, do gado, enfim, do vinho e também do óleo, enfim, tudo foi prejudicado. E eles teriam que, digamos, levar 2, 3 anos para recuperar isso, né? 2, 3 safras, né? 2, 3 períodos de criação, de procriação dos animais para poder conseguir recuperar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte, que em pouco tempo eles recuperariam isso, ou seja, seriam anos fartos sob a bênção, debaixo da bênção de Deus. Então, evidentemente que aqui Deus esforçaria, né, faria um esforço adicional a esses arrependidos, né, para dar a ele a bênção e restituir o tempo que eles perderam, ou seja,
o que eles teriam ganho em 2, 3 anos, né, e que ficou perdido 2 anos para trás, eles vão ganhar em 1 ano. Muitas vezes é assim que acontece na nossa vida, e eu não estou falando aqui, não estou pregando prosperidade desprovida de responsabilidade, né? Eu estou dizendo que muitas vezes, no meio das dificuldades, no meio dessa pandemia, no meio de momentos difíceis, os povos de Deus estão conseguindo emprego, o povo de Deus está prosperando, o povo de Deus está viajando, está fazendo outras coisas. A gente não pode focar só nisso, isso é consequência. É consequência de uma restituição, mas tem um atrás lá que eu fiz, né? Busquei a Deus, eu servi ao Senhor, fui fiel ao Senhor. Então é importante lembrarmos disso e destacarmos aqui que para a questão material, que a fidelidade a Deus, conforme declara aqui, né? Ou seja, a gente não deve dar lugar ao cortador, ao migrador, devorador e destruidor. Ainda que você não acredite que sejam entidades, né, que venham destruir a sua vida, mas está na Bíblia, né? Por vossa causa eu repreenderia o devorador. Ele está falando de fidelidade a Deus, fidelidade ao Senhor, ou seja, nos nossos dízimos, ofertas, semeadura, primícias, aquilo que nós nos propusemos com Deus. Lembrando sempre que, como nós somos livres, né? A Bíblia não nos obriga a fazer nada disso. A Bíblia diz que todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. E que nós somos julgados por nossa consciência. E que nós temos, inclusive, ofertas e valores que a gente entrega na casa do Senhor, seja o dízimo, a oferta, aquilo que nós decidimos, tem que ser voluntariamente. Só que dificilmente o ser humano ele quer ofertar ou quer dar mais, né? Geralmente quem quer dar mais é quem tem menos. E quem, às vezes, prende, segura, acaba retendo para si e acaba perdendo bênçãos maiores. Quantas pessoas são generosas, né? E dão e ofertam na casa do Senhor, ofertam na vida de missionários, ofertam e sempre estão buscando ofertar. Eu aprendi um princípio há muitos anos e para vencer uma dificuldade, né, que eu tinha, por exemplo, de ofertar a mais, né? Eu sempre fui dizimista, aquele aspecto, digamos assim, que alguns gostam de o legalismo, né? Tá, não tem problema não, eu continuo crente, né? Algumas pessoas dizem, ser dizimista é legalista. Tem gente que é contra dízimo, né? É contra isso, contra aquilo, mas gastam com outras coisas, com besteiras, com coisas que não têm sentido e ficam discutindo, acusando os outros. São, na verdade, pessoas doentes da alma que querem apontar os erros dos outros, né? Naquilo que eles não vou para a igreja porque eu não sou legalista, porque a igreja é isso, a igreja é aquilo. A igreja é a noiva do Senhor e vai subir. E quem não estiver enquadrado no padrão de Deus, fica. Pronto, acabou. Problema de cada um. Cada um segue com a sua justiça. Agora não venha tentar interferir na minha crença, na minha convicção. Eu sou dizimista porque eu acho que é o mínimo que a gente possa fazer. O mínimo que eu posso fazer é entregar 10% daquilo que eu... Porque se a lei exigia 10%, e era inclusive num contexto bem estatal, bem digamos, de governo mesmo, eu não tenho problema. O governo me cobra, o cheque especial me cobra 13%, 10%, 12%. O governo, o imposto de renda cobra 17%, 20%. E aí, enfim, o INSS cobra 10%, 20%. Por que eu não posso entregar 10% daquilo que eu recebo para o meu Senhor? Que me dá o sustento, que me provê, que me abençoa, que me dá saúde, enfim. Eu acho uma questão de justiça muito grande e desculpe o termo, mas é uma idiotice discutir esse tipo de questão. Então, que dê 20%, que dê 10%, 3%, o problema é de cada um. Mas aquilo que você propôs ao coração do Senhor, falou, Senhor, eu vou fazer contigo isso. Ó. Na tua casa eu quero entregar 10%, eu vou ser dizimista, eu vou ser primicista. Então faça. Você prometeu, cumpra. A Bíblia diz que não é necessário prometer, mas se prometer, é bom que não deixe de cumprir, né? Então, a prosperidade aqui, irmãos, está muito vinculada à fidelidade. Lembra que o povo estava sofrendo porque estavam desobedecendo a Deus. Quando eles, então, Joel fala, vocês corrijam a atitude de vocês, que eu vou restituir a vocês tudo que o inimigo roubou. Então significa que Deus não quer que a gente perca, a não ser quando tem uma lição, tem uma história por trás. Tudo aquilo que Deus dá, eu sempre digo, tudo que Deus dá para nós, o diabo não toma, irmãos. O diabo não toma. O inimigo não pode tocar nos nossos bens, na nossa saúde, em nós, em nada que é nosso, em nada que está sob o nosso cuidado, sob nossa responsabilidade, a não ser com a permissão do Senhor. Está bem claro na história de Jó. Quem não lembra, estude lá em Jó, você vai entender. Jó só foi atingido por conta das ações do inimigo, mexeu nos seus filhos, sua família, né? Em todos os seus bens e saúde, inclusive, porque Deus permitiu. Mas Deus depois restituiu em dobro tudo que Jó tinha perdido. Deus queria dizer o seguinte, e aqui Joel está sendo claro, olha, Deus vai restituir, tem como restituir tudo. Então nós precisamos confiar no Senhor. Então se é chuva, alimento, prosperidade. Estamos falando só de questões financeiras mesmo, físicas, né? Materiais. Mas agora vem a questão do regozijo, né? Embora não seja algo, digamos assim, necessariamente material, né? Porque regozijo fala de sentimento,
Mas nos versos 26 e 27, fala de alegria, ou seja, regozijo. O povo de Deus, diz o texto aqui, jamais será envergonhado, né? Ou seja, não estará endividado, humilhado, como vinha na situação anterior. Diz o texto aqui que Deus está mostrando que o seu povo saberá agir de forma correta, ou seja, de forma clara. Deus está agindo sobre a vida dessas pessoas de Israel, liberando eles dessa escravidão, dessa situação financeira difícil com a qual eles vinham passando, sendo humilhados, né? E dizendo, ó, não há outro Deus. E aqui ele faz referência, dizendo que não há outro Deus, e eu faço sempre uma ligação quando eu penso nisso, quando o próprio Jesus, falando em Mateus 6, versos 19 a 21, né, falando de Deus e Mamon, falando que a riqueza, que é Mamon, ela tenta tirar o lugar de Deus. Ela tenta ser, é o único momento, é a única situação em que Jesus reconhece que é comparável a Deus, ou seja, a riqueza é como se fosse um ídolo na vida das pessoas. Por quê? Porque de fato faz diferença, né? Ter dinheiro, não ter dinheiro, muitas pessoas são julgadas, né? Ou são valorizadas pelo que ela tem, não pelo que ela é. Isso está errado diante de Deus, mas é a lei dos homens, né? A lei da oferta e da procura, né? A lei do capitalismo, principalmente no nosso país, que é um país também capitalista, não tanto quanto alguns outros, como Estados Unidos, mas é um país capitalista, onde muitas vezes a gente ouve pessoas falando, né, reclamando. Eu ouvi isso em vários momentos, né, pessoas falando, tem pastores que dão mais atenção à família, porque se a família tiver dinheiro, o pastor dá mais atenção, e se a família for pobre, o pastor não dá a devida atenção. E eu já vi isso, pessoalmente eu nunca fui levado, seduzido por isso, nunca dei preferência por ninguém. Nós temos, evidente, pessoas, sejam mais pobres ou um pouco mais abastadas da igreja, um pouco mais bem de vida, são próximas de nós, desde o mais simples ao mais... mas por conta de afinidade, mas nunca por conta de dinheiro, né? É verdade que em alguns momentos a gente sabe que algumas pessoas acabam tentando se excluir por conta de recursos, e a igreja tenta incluir através da associação. Quando vamos para o acampamento, a família não pode, a gente se une, paga, abona para que as pessoas possam juntos. A pessoa não pode participar do seminário, tem alguém que está precisando, vamos semear na vida. Algumas pessoas que podem, a própria igreja tira do caixa para pagar, para essa pessoa ser abençoada, enfim. Essa é a premissa do reino, né? Está intrínseco em nossos corações amarmos e cuidarmos dessas pessoas. Mas a alegria, aqui o regozijo que ele fala no verso 26, exatamente, eu quero só ler para você, para encerrar, diz assim, olha, verso 26 e 27. Vocês comerão até ficarem satisfeitos e louvarão o nome do Senhor, seu Deus, que fez maravilhas em favor de vocês. Nunca mais o meu povo será humilhado. Então vocês saberão que eu estou no meio de Israel. Eu sou o Senhor, o seu Deus, e não há outro, não há nenhum outro, né? Nunca mais o meu povo será humilhado. Bem, esse texto, de fato, essa palavra vai se cumprir um pouco mais tarde, né? Exatamente para Israel, no período do milênio, né? Onde eles vão ser direcionados aí para essa experiência fantástica. Algumas dessas palavras já se cumpriram e se cumprem esporadicamente, sazonalmente na nossa vida, em ciclos repetitivos. Muito das revelações de Deus, como também das revelações apocalípticas, elas são reveladas em ciclos, né? E são ciclos repetitivos. E que Deus abençoe a sua vida nessa manhã. Na sexta-feira, se Deus nos permitir, tiver um sinal de internet e tudo mais, que agora começa o período de chuva, a internet começa a ficar ruim em todos os lugares, nós vamos falar sobre as consequências dessa restituição, do ponto de vista espirituais mesmo, tá bom? E a gente se encontra até lá, então, que Deus te abençoe, amém? Shalom Adonai, Deus abençoe você, tenha um dia na presença do Senhor.